nós já vimos os 4 reinos que simbolizavam a estátua. A estátua simbolizava os 4 reinos. Já vimos, eram, recapitulando, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Agora, lembre-se do que diz na visão da estátua. Nabucodonosor viu uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Onde está aqui? Uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, o que aconteceu? Deus cortou uma pedra. Deus não, aqui não está dizendo que foi Deus, né? Mas pelo capítulo 7 nós vimos que essa pedra foi cortada e foi lançada nos pés da estátua e esmiuçou, e depois com isso implodiu toda a estátua. Vamos ver aqui embaixo. Ele vem descrevendo na interpretação o que seriam esses reinos. E ele vem e diz assim, ó, mas nos dias desses reis. Quais reis? Para saber quando será estabelecido esse novo reino, o reino de Deus. Nos dias desses reis. De quais reis? Reis do 4º reino, a contar do Império Babilônico. Nos dias, então, do Império Romano, Deus estabeleceu um reino. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos anteriores, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o que acontece? De Nabucodonosor até Jesus, houveram esses 4 reinos mundiais. Deus mandou Jesus, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que foi posta por cabeça de esquina, e com essa pedra ele esmiuçou o reino que governava naquela época e todos os demais reinos anteriores. Como isso é possível? Jesus não causou nenhum dano ao Império Romano físico. Mas eu creio que o que está sendo ensinado aqui é a respeito de impérios espirituais, por assim dizer. Pense comigo. Pense em Satanás. Satanás não tem corpo físico. Os demônios não têm corpo físico. Portanto, se eles quiserem fazer alguma coisa nessa terra, eles fazem através de pessoas. Portanto, se eles querem dominar sobre essa terra, eles dominam usando pessoas. O que Satanás fez foi levantar governantes guiados por ele, conduzidos por ele, para poder exercer domínio sobre essa terra. Então, quando houve ali o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, na verdade eram tentativas de Satanás de tomar o controle do mundo. O que ele queria era roubar o controle do mundo de Deus, né? Na verdade, Deus deu a Adão, Adão cedeu a Satanás e ele veio construindo esses impérios. Mas vimos aqui pela visão dos 4 animais, a interpretação, que o ancião de dias, Deus julgou aquele 4º animal, que seria o 4º império, digamos, era o império de Satanás, que era o maior de todos. Veja que ele era destruidor, ele era terrível, assustador, era um animal que matava tudo que tinha na frente, ainda pisoteava e despedaçava tudo. É como se fosse o império de Satanás naquela época. Veja que quando Jesus veio, as trevas eram densas, né? O próprio sistema religioso daquela época, que deveria representar Deus, não conhecia a vontade de Deus. Eles estavam ali achando que estavam fazendo a vontade de Deus, mas na verdade eles estavam, em muitos aspectos, ali trabalhando a favor de Satanás, né? Então eu creio que isso aí eram impérios espirituais conduzidos por Satanás,
e que quando veio o reino de Deus, esse império de Satanás foi destruído. Nós, se a gente olhar, olha só, Hebreus 2, olha o que diz em Hebreus 2. Olha só, falando de Jesus. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Ele vem aqui, mas ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, por quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Vamos saltar um pouquinho aqui, viu? Você está falando de Jesus. Outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, da carne e do sangue, veio como homem, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então aqui está falando de um império governado pelo diabo e que Jesus veio aniquilar. Ele era a pedra que veio esmigalhar esse império do diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Temos também Colossenses. Que vem falando também do império, né? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Potestade, provavelmente é no sentido de governo nesse caso, né? Poder de escolher, liberdade, licença, poder físico, mental, poder da autoridade, do direito. Nos tirou da potestade das trevas, lembra? Império das trevas, falou lá em Hebreus 2. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja o que Deus fez na vinda de Jesus. Ele destruiu o império do diabo e inaugurou o que? O reino de Deus, que foi a pedra que esmiuçou o pé da estátua, implodiu a estátua toda e foi crescendo como um monte e tomou toda a terra. Olha só, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Aqui que fala: mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Vejamos. Aqui há 2 pontos que eu não posso me esquecer. O primeiro ponto é provar que o reino de Deus foi estabelecido quando Jesus veio à Terra. Não sei se esse é um ponto que eu preciso provar, se todos concordam, mas é bom garantir que todos estejam alinhados. E o outro ponto é que a pedra se transformou num grande monte e encheu toda a terra. E nós sabemos que a igreja é comparada a um monte. Se a gente ver lá em Hebreus 12, a gente vê que a igreja é comparada ao Monte Sião. Aí o escritor de Hebreus, ele fala que ele compara a velha aliança à nova aliança. E ele compara 2 montes. Um monte onde foi dada e estabelecida a primeira aliança, a velha, que foi o Monte Sinai. E ele vem e diz aqui, porque nós que estamos na nova aliança não chegamos ao monte palpável, físico, né? Que pode ser tocado ou sentido.
acesa em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade. Nós não chegamos a essas coisas. Aí o parêntese dele é muito grande. Mas onde é que nós chegamos? Mas chegastes ao Monte Sião. Monte Sião é uma figura da igreja. E a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial, outra figura da igreja, Jerusalém. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Outra coisa que podemos ver é sobre quem... Mateus. Olha só isso. Jesus falando, disse-lhe Jesus, nunca li isso nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, Jesus, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Veja aí onde a pedra caiu sobre os pés da estátua e reduziu os pés da estátua a pó. Veja isso. Olha como Deus é maravilhoso e escreve tudo na sua palavra. O outro ponto, qual era o outro ponto que eu tinha falado? Era a questão do reino de Deus ter chegado. Quando a gente olha João Batista, João Batista pregando. O que ele veio pregando? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele veio antes de Jesus e disse, o reino dos céus está próximo. Lembra lá em Daniel? Cadê Daniel? Cadê Daniel? Nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino. Então é o reino do Deus dos céus, ou o reino de Deus, ou é o reino dos céus. É o mesmo reino. Então, vamos abrir isso aqui melhor. Não consegui abrir. Sim. Olha só, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E quando veio Jesus, ele veio anunciando também o reino dos céus. Vamos procurar reino dos céus ou de Deus. Vamos para a nova aliança. Mateus 4,17. Desde então é o começo do ministério de Jesus. Veja só. É só de ver que tem em Mateus 4. Jesus começa seu ministério. Veja aí. Aqui, né? E ele começou pregando, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E olha que interessante se a gente olhar João 3. Perdão. João 3. Olha que Jesus fala. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, como é que a gente entra no reino de Deus? Através do batismo, da água e do Espírito. Veja que a igreja é descrita como, segundo Pedro 2,
1 Pedro, acho. 1 Pedro 2. A igreja é descrita como reino. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. É o reino, a nação, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok. Creio que vou parar por aqui. Depois eu continuo.